A Copa do Brasil, que torneio emocionante! Quantos jogos a gente já viu ali, quantas viradas, quantas zebras, quantas disputas de pênaltis. O torneio traz aquilo que os mais saudosistas reclamam que o Brasileirão deixou para trás. A emoção do mata-mata. E vamos falar real, na Copa do Brasil, emoção é o que não falta. Quantas finais memoráveis a gente já teve nesses quase 40 anos de torneio? E hoje vamos trazer aqui algumas das maiores finais que esse campeonato já viu. E para vocês não dizerem que eu sou clubista, eu vou começar com uma que é traumatizante para mim. É a primeira derrota em final que eu me lembro na minha vida. Pô, e aqui eu tô entregando a minha idade. Só você fazer as contas aí que você vai saber. Em 1996, Palmeiras e Cruzeiro eram os dois melhores times do Brasil no primeiro semestre. E aqui vale explicar que naquela época o calendário brasileiro ele era bem dividido. No primeiro semestre você jogava os campeonatos estaduais, a Copa do Brasil e a Libertadores. Por isso o campeonato estadual tinha um peso tão grande, você jogava ele um semestre todo. E aí só no segundo semestre você jogava o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro era treinado por Levir Coupe e foi campeão mineiro daquele ano de forma invicta. Já o Palmeiras era treinado por Vanderlei Luxemburgo, talvez o grande treinador brasileiro dos anos 90. E é o time que ficou marcado por marcar os 100 gols no Campeonato Paulista. E ter sido campeão também, obviamente. O Cruzeiro tinha nomes como Dida, Nonato, Palinha, Edmundo e Marcelo Ramos. Enquanto o Palmeiras tinha craques como Cafu, Djalminha, Rivaldo e Luizão. Dois timaços recheados de jogadores campeões do mundo. A partida de ida foi disputada no Mineirão e o Palmeiras conseguiu um excelente resultado. Abriu o placar cedo com Cláudio e viu Marcelo Ramos empatar no segundo tempo. Só que o resultado era bom, 1-1, fora de casa, tinha marcado gol. Nessa época ainda existia o gol fora de casa, então tava bom. Empate fora de casa com gols, tá legal. Vamos decidir na nossa casa que tudo dá certo. Na volta, o Palmeiras era favorito, tinha um grande time e abriu o placar aos 5 minutos com o Luizão. Então a partir daí tava todo mundo esperando um título protocolar do Palmeiras. Só que aos 25 minutos o Cruzeiro empata com o Roberto Gaúcho na única vez que o Cruzeiro chegou no primeiro tempo. E a partir daí foi uma pressão do Palmeiras. O Djalminha, que era um dos grandes craques do Verdão daquela época, ele disse em entrevista anos depois que talvez aquela tenha sido a maior partida da carreira do Dida, de tanto que o goleiro pegou naquele dia. Então o Palmeiras estava criando muito, estava querendo ser campeão. Só que existe um ditado que todo mundo conhece no futebol: quem não faz, toma. E aos 36 do segundo tempo, Roberto Gaúcho avança pela esquerda e cruza. E ele nem fez um grande cruzamento, ele cruzou meio que na direção do Veloso, que era o goleiro do Palmeiras. Só que a bola foi um pouquinho alta. E aí, em vez do Veloso só colocar essa bola para escanteio, ele tentou segurar. No que ele tenta segurar, ele acaba não conseguindo e solta essa bola nos pés do Marcelo Ramos. Marcelo Ramos completa pro fundo da rede. O Cruzeiro faz 2-1 e naquela época a gente tinha a regra do gol fora. O Palmeiras não podia mais empatar, ele precisava virar aquele jogo se quisesse ser campeão. E aí o desespero tomou conta, enquanto o Cruzeiro jogou com tranquilidade. Quando teve a bola, colocou no chão e não correu riscos. Foi assim até o apito final, vencendo seu segundo título de Copa do Brasil. E se naquele ano Levir Coupe era o treinador do Cruzeiro que foi campeão, em 2000 foi a vez dele se dar mal contra o Clube Mineiro. Porque dessa vez Levir Coupe treinava o São Paulo. E esse São Paulo também era um time bem estrelado. Rogério Ceni, Belletti, Edmilson, Maldonado, Raí e França. Esses eram alguns nomes do time. O resultado da partida de ida não foi tão bom para o São Paulo, não. Primeiro tempo sem gols e o segundo continua igual, até os 20 minutos, quando Marcelinho Paraíba abre o placar e deixa o São Paulo numa situação bem confortável. Afinal, para o Cruzeiro não bastava mais empatar, ele precisava virar o jogo para vencer o título. E a partir dali a Raposa vai para cima em busca do resultado que precisava.
E aos 34 minutos chega o gol de empate com o Fábio Júnior. E por ironia do destino, quem dá assistência para o Fábio Júnior, faz o pivô ajeitando para ele, foi o Miller, que é um dos grandes ídolos da história do São Paulo, né? Depois disso, a pressão do Cruzeiro só aumenta. O Mineirão passa a jogar junto com o time e o São Paulo acaba sentindo. Tanto que aos 42 erra numa saída de jogo, perde a bola e o Rogério Pinheiro é obrigado a fazer uma falta no Giovani perto da entrada da área. Nessa, ele é expulso. Ou seja, o São Paulo ia ter que se segurar com um jogador a menos. E para piorar, a falta era perigosa. Nessa hora aí o Miller disse que deu um conselho pro Giovani. Chuta na direção do Rogério forte porque ele vai espalmar e eu e o Fábio Júnior vamos correr pro rebote e vamos fazer o gol. E assim o meia do Cruzeiro fez. Ele chutou forte. Só que não foi uma grande cobrança, ele chutou forte na barreira. O problema é que a barreira abriu, a bola passou pelo meio dela e ela ainda passou desviada. Então, um chute forte numa falta próxima que desvia na barreira e vai na direção do gol, sem chance para o goleiro. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro virava o placar e o Mineirão vinha abaixo. Quem estava lá nesse dia disse que o estádio tremia, o Mineirão pulsava. Para o Cruzeiro restou só segurar essa vantagem e conquistar ali o seu terceiro título da competição em uma virada histórica. E se em 2000 o gol fora de casa quase fez a diferença, mas não fez, em 2008 ele faria. E foi profetizado. Porque em 2008, Corinthians e Sport se enfrentaram na final. O jogo de ida foi disputado em São Paulo, no Morumbi, e mais de 60 mil pessoas compareceram ao estádio. Com isso, a pressão do Corinthians foi muito grande naquele dia. E a real é que o Sport sentiu. O primeiro tempo foi um massacre, com o Timão fazendo 2-0 e o rubro-negro praticamente nem vendo a cor da bola. No segundo tempo, o Sport até volta um pouquinho melhor, mas mesmo assim eles acabam tomando mais um gol. E vamos ser sinceros, com 3-0 não há o que fazer, né? Ninguém busca um 3-0. É um resultado muito elástico que colocaria o Corinthians com as duas mãos na taça. Porém, aos 46 minutos do segundo tempo, Enilton diminui o placar. 3-1 para o Corinthians. Vantagem muito boa ainda para levar para a Ilha do Retiro. Mas o atacante do Sport, Carlinhos Bala, sai de campo naquele dia dando entrevistas dizendo que aquele gol tinha sido o gol do título. O que na época foi ironizado por muita gente, né? Você acabou de tomar um amasso de bola, quase saiu daqui com 3-0 no placar e quer me dizer que esse foi o gol do título? Tá de sacanagem, né? Na semana seguinte, a pressão agora era do lado rubro-negro. E com a força da Ilha do Retiro, o Sport partiu para cima. Mas demorou para abrir o placar. Só aos 33 minutos é que o próprio Carlinhos Bala faz 1-0 pro Leão. Só que depois de fazer 1-0, com aquele ambiente favorável, o adversário meio atordoado, 3 minutos depois o Sport já emenda o segundo gol. E o primeiro tempo termina com 2-0 e o Sport sendo campeão com a profecia de Carlinhos Bala se realizando. O gol marcado em São Paulo era o gol que estava dando o título. Só que a gente ainda tinha todo o segundo tempo para jogar e o Corinthians era o time maior. Era o Corinthians que estava jogando a Série B, não era um timaço. Mesmo assim, era o Corinthians. Ele provavelmente conseguiria buscar esse placar. A gente volta para a segunda etapa e quem tem a primeira grande chance é o Sport, mas não marca. Na sequência, Wellington Saci, lateral do Corinthians, é expulso e agora o Timão ia ter que buscar esse gol com 1 a menos. E você pensa que eles não tiveram chance? Tá enganado, eles tiveram. Lulinha e Acosta, ambos tiveram chances cara a cara com o goleiro do Sport Magrão. Só que nas duas vezes, o ídolo da torcida rubro-negra levou a melhor. Aos 46 minutos do segundo tempo, o capitão do Corinthians, William, foi expulso.
E ali era pá de cal em qualquer esperança de conseguir marcar o gol que o time tanto precisava. Com 2 a menos, não tinha como. Só restava à equipe paulista assistir a festa rubro-negra e admitir que Carlinhos Bala tinha razão. O gol do Enilton no Morumbi havia sido o gol do título. Em 2008, a final envolveu um grande do futebol brasileiro contra uma equipe média. Em 2011 também. Vasco e Coritiba eram os dois times. O Vasco tinha um ótimo elenco. Nomes como Fernando Praz, Dedé, Diego Souza e Alexandro. Mas quem chegava com moral nessa final era o Coxa. O Coxa tinha feito um primeiro semestre fantástico. Tinha conseguido uma sequência de 24 vitórias seguidas e passado 27 jogos invictos. Para você ter uma ideia, essa sequência de 24 vitórias seguidas é até hoje uma das maiores da história do futebol mundial. E a partida de ida no Rio não foi um jogo tão chamativo. 1 a 0 para o Vasco, gol do Alexandro, uma boa vantagem, mas nada absurda. Na volta, o Coxa contava com a pressão do Couto Pereira para conseguir reverter. E todos imaginavam que o time ia partir para cima do Vasco desde o início. Assim foi. Só que o que eles não contavam é que seriam surpreendidos com o gol do Alexandro logo aos 12 minutos do primeiro tempo. E agora a montanha que a equipe precisava escalar era muito maior. Só que para um time que já tinha feito história naquele ano, um time que já tinha derrotado o Palmeiras por 6 a 0 dentro do Couto Pereira, nada era impossível. E aos 29 minutos, Bill empata o jogo, aos 44, Davi vira pro Coxa e a gente vai pro intervalo na mesma situação que a partida tinha começado. O Coxa precisava de um gol para ser campeão. Na volta era simples. Pressão desde o início, vamos buscar esse gol. O Vasco não vai conseguir se segurar. O que eles não contavam é que novamente o Vasco faria um gol no início. E dessa vez com uma falha de um ídolo. Aos 12 minutos, Éder Luiz chuta uma bola de fora da área, no meio do gol, e o goleiro Edson Bastos aceita. 2 a 2. E novamente o Coxa precisava de 2 gols para conquistar o troféu. A montanha ficava maior mais uma vez. E aí, a gente vai se lamentar? Não, vai ter que ir para cima do Vasco de novo. Aos 20 minutos, Anderson Aquino faz 3 a 2. E o Coritiba estava a um gol do título. Só que nesse momento o nervosismo começou a pesar. A gente nem teve uma grande pressão, foi uma tentativa de pressão. A torcida já começa a ficar mais aflita com aquela sensação de que será que vamos perder? Os jogadores não conseguem criar chances e a mente vai questionando, será que a gente não vai fazer esse gol? E o Coritiba não conseguiu. O Vasco se segurou, manteve o 3 a 2 no placar e foi o campeão da Copa do Brasil de 2011, graças ao critério dos gols marcados fora de casa. Mas se em 2008 e 2011 o gol marcado fora de casa pesou, em 2015 ele já não valia mais. E a Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis. O Santos chegou à final de 2011 como grande favorito contra o Palmeiras. Já havia vencido o Paulistão daquele ano em cima do rival. Dias antes da final, tinha vencido a partida pelo Campeonato Brasileiro, com direito à icônica comemoração do Ricardo Oliveira fazendo a careta que seria vingada pelos palmeirenses dias depois. Jogava um futebol mais vistoso e dava a impressão de ser uma equipe melhor mesmo. E na partida de ida, tudo como as pessoas previam. Santos muito melhor, criando mais chances, dominando o jogo, fez 1 a 0 e a real é que naquele dia o Peixe perdeu a chance de fazer uma vantagem maior. Inclusive com o atacante Nilson perdendo uma chance inacreditável ao fim da partida. Chance essa que seria lembrada por muito tempo depois. Na partida de volta, bastava ao Palmeiras uma vitória por 1 a 0 para levar para os pênaltis, ou 2 a 1, ou qualquer vitória por um gol de diferença, e uma vitória por 2 gols de diferença para ser campeão. Com 10 segundos de jogo, Gabriel Jesus sai na cara do goleiro Vanderlei. Porém, o goleiro faz uma grande defesa e o 0 a 0 continua no placar. Aos 7 minutos é a vez de Vitor Ferraz
chutar uma bola na trave. E a partir daí o jogo dá uma esfriada. No primeiro tempo não acontece mais muita coisa, o Gabriel Jesus sai de campo machucado e termina 0 a 0. Na volta do intervalo, Dudu abre o placar aos 11 minutos e agora sim tínhamos uma final, mas uma final mais tensa. Afinal, ninguém podia tomar gol. É melhor você ir para os pênaltis do que você tomar um gol e perder. E o jogo continua assim até os 39 do segundo tempo, quando em uma falta lateral para o Palmeiras, Robinho cruza na área, Vitor Hugo desvia e Dudu aparece livre na segunda trave para fazer o gol. O que seria o gol do título do Palmeiras, o primeiro título do Allianz? Seria, porque essa é uma das melhores finais da história. Então ela precisa de uma emoção. E 2 minutos depois, escanteio para o Santos, Marquinhos Gabriel na bola, ele cruza, Wesley desvia e Ricardo Oliveira, o carrasco do Palmeiras, sempre ele aparece para diminuir o placar. 2 a 1 e agora essa partida iria para os pênaltis. E assim foi. Aos 46 minutos o jogo acabou, o juizão queria pênaltis. E o campeão da Copa do Brasil daquele ano seria decidido nas penalidades máximas. Marquinhos Gabriel era o responsável por abrir as cobranças. Ele vai para a bola e perde. Pelo Palmeiras, Zé Roberto é quem cobra a primeira e marca. Gustavo Henrique cobra a segunda pelo Santos e perde. Rafael Marques tinha a chance de deixar o Palmeiras numa situação extremamente confortável. Só que ele também perde. E é só na terceira cobrança do Santos que Giovânio marca o primeiro gol. Na sequência, Jackson marca para o Palmeiras, Lucas Lima para o Santos. Cristaldo marca para o Palmeiras, Ricardo Oliveira vai para a quinta cobrança sem poder errar. Se ele errasse, a partida acabava. Mas ele não erra. E aí, a cobrança decisiva fica nos pés de Fernando Praz, o goleiro alviverde. Ele tinha a bola do título. Ele parte para a bola, ele marca. E o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. O primeiro título do novo Allianz. O primeiro título de uma série de títulos importantes que o Palmeiras viria a conquistar. E na comemoração, ninguém esqueceu da careta do Ricardo Oliveira naquele jogo do Brasileirão. Os jogadores do Palmeiras tinham uma máscara com a cara do jogador do Santos, que eles exibiram em vários momentos. Ali foi a vingança de muitos que não tinham engolido aquela atitude. Mas enfim, você lembra de alguma outra final que eu deixei de fora aqui? Alguma outra grande final de Copa do Brasil que foi esquecida? Se você lembra, comenta aí que eu quero saber. De repente a gente pode fazer uma parte 2, porque são muitas finais, né? E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no botão hypar, que você me ajuda muito, muito, muito. Eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Fica aqui meu grande abraço.